programa Paladar está no ar e hoje a gente faz um programa especial para as mamães e para os papais que estão em casa e estão iniciando aí o processo de introdução alimentar nos bebês. Um processo que gera dúvidas, que gera medo e traz muita insegurança para a família. E é por isso que hoje a gente vai esclarecer tudo para vocês e, claro, fazer receitinhas. O programa Paladar está no ar, está imperdível e eu espero por você. E para começar esse programa hoje falando sobre alimentação de bebê, a gente está com a nutricionista Gabriela Vilas Boas, que vai dar para a gente algumas dicas, tirar algumas dúvidas. Afinal, Gabriela, acho que toda mãe de primeira, segunda, terceira viagem, mas que começa a introdução alimentar, tem sempre dúvida, né? Com certeza, elas chegam no consultório com muitas dúvidas, todo mundo quer dar palpite, é a sogra, é a mãe, é uma vizinha, e aí a gente chega nesse momento para acalmar essa mãe e tentar esclarecer e orientar. Então, para orientar, vamos dizer assim, quais são os primeiros passos para a introdução alimentar e até quando o leite materno ele é necessário? O leite materno, ele pode ser oferecido para o bebê, isso é uma recomendação do Ministério da Saúde, por 2 anos ou mais. Então, é o bebê e a mãe que devem escolher o momento de parar a amamentação. A alimentação complementar, como o próprio nome já diz, ela vem para complementar esse aleitamento materno. Então, a mãe pode sim continuar amamentando durante o período que os alimentos vão continuar sendo introduzidos. E aí, quais são esses primeiros alimentos a serem introduzidos, né? A gente sabe que, como qualquer criança e ser humano, o bebê tem suas características, o seu paladar próprio, né? Alguns gostam mais de doces, outros já gostam mais de alimentos mais salgadinhos. Mas quais são os certos, os corretos? Seria frutas, seriam os legumes? Quais são os primeiros a entrar nessa fase inicial? A alimentação complementar, ela é um momento onde os alimentos mais naturais devem ser oferecidos para o bebê. Mas isso não significa que vão ser apenas alguns grupos alimentares. A gente deve dar uma alimentação variada, porém escolhendo alimentos naturais, o que a gente chama hoje da comida de verdade. Então, dentro desse grupo, todos os alimentos podem ser oferecidos. Todos os tipos de cereais, todos os tipos de proteína, com exceção dos frutos do mar. As leguminosas, que aí entram além dos feijões, a lentilha, ervilha, grão de bico, além de todos os tipos de vegetais e de fruta. Não existe contraindicação desses alimentos naturais para serem oferecidos para o bebê. É correto amassar o alimento nesse início, né? Afinal, o bebê ele não tem ainda o dentinho, ele não vai saber mastigar o alimento, então é necessário fazer aquela papinha. Certo, hoje a gente está evitando usar um pouco esse nome papinha, né? Porque a papinha ela remete a uma consistência líquido-pastosa. E a gente quer que o bebê, apesar do alimento estar machucado para ele poder deglutir nesse início, já que ele não tem dente, que esse alimento seja consistente. Então o que a gente faz é apenas machucar esse alimento com um garfo, para que apesar dele estar amassado, ele mantenha a sua textura original. Então, por exemplo, se você for tentar machucar um brócolis e for tentar machucar uma batata, elas, apesar de estarem em formato de purê, vão ter consistências particulares e próprias daquele alimento. E é isso que a gente quer preservar para que o bebê comece a sentir esses sabores e definir as suas preferências, como você mesma falou. E aí a mãe, que está aí com muitos problemas para que o filho comece essa introdução alimentar. Existem dicas para fazer? Eu sou mãe, já uma mãe, digamos assim, quase que antiga. Meu filho já tem 9 anos e eu estava falando antes, em off aqui, que eu cometi alguns erros. Por exemplo, para dar feijão, meu filho, eu colocava danoninho na frente da colher para esconder o feijão e assim conseguir dar pelo menos o pouco de feijão que ele comesse. Isso é completamente errado. Isso, né? Então, assim, diferente da gente, que por vários motivos já tem um controle da fome e da saciedade não preservados, o bebê, ele nasce com esse controle preservado. Ele vai sentir fome e ele vai comer até ele se sentir satisfeito. Isso é muito perceptível quando a mãe está amamentando ou então quando se está dando a mamadeira para o bebê. A partir do momento que ele não quer mais, ele rejeita e pronto. Com a comida vai ser a mesma coisa. O que às vezes acontece é que as mães acham que o bebê já vai começar comendo uma quantidade grande de comida. E na verdade isso é um processo.
A introdução, ela demora e ela é gradativa. E a gente deve respeitar o limite do bebê. Imagina que até então ele só tinha leite materno ou leite de fórmula, né? Ele só consumia esses 2 alimentos e de repente cada dia ele prova um gosto diferente, com a textura diferente, azedo, amargo, cítrico. Então ele precisa de um tempo para processar essas informações e definir, eu acho que eu gosto desse sabor, eu acho que eu não gosto. Por isso que a gente fala que para dizer que o bebê não gosta de um alimento, a gente precisa oferecer cerca de 8 a 10 vezes não consecutivas. Aí sim o bebê vai ter tempo de ter processado e visto, não, eu gosto desse alimento, né? Às vezes isso demora um pouco. Então, nesse início, o que eu digo é calma, mamães e papais e vovós e todo mundo que está inserido nesse contexto. Respeita o ritmo do bebê, deixa ele ir provando e vai curtindo esse momento junto com ele. A gente fez aí o teste 8, 10 vezes, não gostou. A gente mesmo assim tem que ficar insistindo ou muda, o vegetal vai suprir, ou se for ao contrário, ele gosta mais de vegetal, a frutinha vai suprir. Como é que aí a mãe deve optar nesse sentido que já tenha feito o teste? Certo. Então, nesse caso, tem 2 situações. A gente tem que analisar se o bebê não está gostando de algumas frutas específicas e aí observa se ele gosta mais das frutas mais ácidas, das frutas mais cítricas, das frutas menos doces, ou se ele rejeita realmente qualquer tipo de fruta. Se ele rejeitar qualquer tipo de fruta, possa ser simplesmente uma questão de temperatura. Muitas famílias têm mania de guardar todas as frutas na geladeira e às vezes os bebês não gostam da fruta muito gelada, preferem a temperatura ambiente ou vice-versa. Então é importante você ir lendo o bebê e tentando mudar a forma de oferecer. Tem bebês, por exemplo, que não gostam da textura amassadinha. Eles preferem já começar pegando os pedacinhos do alimento. Então, a gente vai tentando fazer estes testes, porque às vezes apenas mudando a forma de oferecer, o bebê volta a aceitar aquela fruta que ele não estava aceitando antes. E aí, falando em fruta, muitas mães agora também estão falando que não é mais indicado tomar o suco, que o bebê deve comer a fruta por causa da frutose, muito açúcar para o bebê. Isso procede ou não procede? Porque eu, particularmente, na minha época, dar o suco da fruta era super saudável. Hoje já não é tanto? Mudou mesmo? Mudou sim. A recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria é que se evite dar o suco até o 1º ano de vida, né? Então, realmente, é uma fase preciosa, onde o bebê está se familiarizando com a textura da fruta, está desenvolvendo o seu processo de mastigação. Então, se a gente vem e dá o suco, a gente perde a oportunidade do bebê ter contato com o alimento in natura. Sem falar dessa questão que você colocou. Quando a gente faz o suco, a gente dilui a fruta, né? Porque quase todos os sucos a gente tem que acrescentar água, a gente deixa só a frutose da fruta porque toda a fibra foi retirada. Então, realmente, a gente deve priorizar o consumo das frutas. E aí vamos falar dos industrializados, né? Afinal, hoje, quando a gente vai ao supermercado, tem uma infinidade de produtos, né? Práticos, fáceis. A mãe do dia de hoje corre, trabalha e, às vezes, termina dando aquela papinha já industrializada. Não pode, né? Isso. A papinha industrializada, ela realmente tem vários problemas. Primeiro, a questão de não ter sido feita de uma maneira mais artesanal. Segundo, a questão de que muitas vezes a consistência da papinha é aquela que eu falei inicialmente, líquido pastosa, que não estimula a mastigação do bebê. E por fim, tem um detalhe que é importantíssimo, ela é toda misturada. E isso é um grande problema. Às vezes as mães fazem a comidinha toda natural, mas aí acabam misturando tudo. Quando se mistura tudo, o bebê não sente o sabor individual dos alimentos. E aí ele não consegue distinguir o que é uma carne, o que é um tomate, o que é uma batata. E isso é muito importante para a memória do paladar dele, a memória gustativa do bebê. Então, as papinhas nesse sentido devem ficar assim quase restritas a momentos onde não se tem outra coisa para oferecer, numa viagem muito longa ou em alguma situação que a mãe não tenha nenhuma estrutura para preparar um alimento e não para ser consumida periodicamente. E, Gabriela, quando as mães chegam ao consultório, existem aquele top 5 de dúvidas, tipo aquelas que sempre as mães perguntam? Tem uma dúvida que é sempre recorrente, né? Essa questão de 2 frutas que geralmente eram evitadas no início da introdução alimentar, mas hoje podem ser oferecidas sem problema, que é o kiwi e o morango.
O abacaxi também entra nessa categoria, que são frutas que antes eram consideradas alergênicas ou frutas muito ácidas, e se recomendava não oferecer no início da introdução. Hoje os estudos já apontam que existe uma janela imunológica que permite com que você ofereça esses alimentos potencialmente alergênicos com um risco menor de desenvolver as alergias. Então, tudo que antes era potencialmente alergênico, a gente coloca para ser oferecido dentro desse período do 6º mês, que é o período da introdução alimentar. Outra coisa também é o ovo, que entra dentro dessa mesma categoria. Antes a gente começava a oferecer o ovo apenas a parte da gema, e agora não, a gente já oferece o ovo inteiro desde o início, inclusive essa vai ser uma das receitas que a gente vai fazer hoje. Olha aí, tem receitinha já já. E aí fica também agora o alerta para as mamães que estão iniciando aí essa introdução alimentar, que estão com muitas dúvidas e recorrem sempre à internet para procurar a informação que precisa. É sempre importante frisar que a internet é muito bacana, tem muita informação, mas também pode ter informação que não contribua tanto assim, né? Isso, então assim, sempre a internet pode ajudar, pode dar algumas orientações iniciais, mas é sempre importante você verificar a fonte dessas informações. Então, se você está buscando um blog de um profissional de saúde, de um pediatra, de um nutricionista, que tem respaldo para dar aquelas informações, você pode sim fazer uma leitura. Mas aí a gente tem que tomar cuidado, porque hoje em dia a gente tem muitas informações vindas das próprias mães que querem trocar essa experiência. E às vezes o que serve para um bebê não serve para o outro, e a gente precisa ter esse cuidado. Isso é bem bacana, por exemplo, nas oficinas que eu ministro, justamente para tirar essas dúvidas das mães. Elas vêm na roda de conversa muito com essas questões, eu li isso, eu li aquilo. Então realmente a gente precisa tomar cuidado e procurar uma orientação específica de um profissional de saúde para você ter certeza o que se adequa ao seu bebê e à sua realidade. Pois é, então no próximo bloco, você que está aí acompanhando o programa Paladar e está super interessado nessas receitinhas, você vai acompanhar algumas que ela vai fazer aqui especialmente para o programa Paladar. Então corre, pega lá caderno, caneta para anotar a receita, fazer em casa e quem sabe até mudar aí essa alimentação da casa toda e todo mundo comer mais saudável. O programa Paladar volta já já.